Porque a gente aqui também sempre fala, né? Não só do que faz bem, claro que a gente fala faz bem pra mente, pro corpo, mas a gente precisa se preocupar também com a alimentação. E por isso eu tenho aqui a Jéssica Miller, que é nutricionista, que vai nos ensinar tudo sobre a questão de armazenamento. Então, você quer fazer a comida para a semana, por exemplo, como congelar, como armazenar, não perder os nutrientes, enfim, todos esses detalhes. Então, vocês estão vendo em casa, ó, tem vidros, garrafinhas, potinhos e tudo mais. Jéssica, vou cozinhar os alimentos, os legumes, por exemplo, a gente tem aqui vários, né? Cenoura, batata. Tem uma ordem específica para isso? Para guardar no pote, por exemplo? Teria mais uma ordem para guardar se fosse no caso deles serem armazenados só na geladeira, né? Então, aqui é um exemplo de salada no pote, que é só a ordem da questão do mais líquido, mais denso, para o mais leve e mais seco na parte de cima, né? Isso agora, na geladeira ou no congelador? Na geladeira. Na geladeira. Isso. Então, no caso aqui é uma salada no pote, grãos, Isso, ovo. grãos. Aqui, você pode escolher os alimentos que você mais gostar, na verdade, né? Mas o que tiver de mais pesado, pode até ter um pedaço de frango, alguma coisa assim, frango desfiado. Vários tipos de verduras, podem ser cruas ou cozidas, tanto faz. Mas sempre do mais pesado, mais denso, pro mais cozido, mais úmido também, né? Mais na parte de baixo, inclusive aqui tem um molho, que é mostarda e mel nesse caso. Mas sempre do mais líquido pro mais seco. E aqui na ponta eu deixei também Tem um papel, né? Isso, um papel guardanapo, que é só para deixar a parte de cima mais fresquinha, mais sequinha. Então, os folhosos, por exemplo, eles precisam estar bem secos, né? Então, isso a gente consegue armazenar na geladeira por até uma semana. Então, eu consigo planejar a minha semana inteira, já até inclusive as saladas, fazer potes diferentes e guardar para a semana. Se eu for cozinhar os legumes para botar no congelador, vamos supor, cozinhei no final de semana. Isso. E vou deixar as refeições no congelador para ir, usando durante a semana. Tem alguma ordem ou não? Eu posso, legumes misturado com arroz? Tanto faz? Pode sim, não tem nenhuma ordem, assim, vai depender do que você vai comer e como é que você vai preparar, vai esquentar aquele alimento depois, né? Então, por exemplo, nesse pote aqui tem só brócolis e cenoura, que provavelmente na hora que eu descongelar ele vai ser salteado, só os próprios legumes e vai ter algum outro acompanhamento junto, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, tem só a cebolinha picada, né? Ela aqui está in natura, ela vai direto para o congelador dessa forma. Já o brócolis e a cenoura, eles passaram por um processo de branqueamento. Então, tem alguns alimentos que se a gente branquear eles, ou como se fosse a gente dar um choque térmico no alimento, eles mantêm melhor as propriedades nutricionais deles e também a consistência, o sabor, né, o aroma. Até eu acho que dá para ser visualizado. Aqui esse brócolis está bem verdinho, né? Então aqui pode ser visualizado, por exemplo, que o brócolis ele está mais verdinho até do que o brócolis in natura, né? Porque aqui ele passou por um processo de branqueamento. O branqueamento é como se fosse um choque térmico no alimento. Então a gente tem vários tipos de alimentos mais densos, mais finos, mais delicados, né? Mas, por exemplo, brócolis, cenoura, batata, de forma geral. Se a gente se a gente cozinhar ela, deixar a água fervendo, colocar o alimento ali por até 1 minuto, 2 minutos no máximo, dependendo da textura do alimento e do que tu quer, da textura do alimento final, e depois colocar na água com gelo bem gelada, ele dá um choque térmico e ele mantém as propriedades tanto nutricionais quanto as organolépticas, né? A cor, o sabor, o aroma, né? A textura. Se não branquear, se cozinhar tudo junto, todos os legumes junto com arroz e tal, perde os nutrientes, tem um tempo de cozimento aí? Por exemplo, se eu for querer uma salada de brócolis, por exemplo, ele vai ficar com uma textura mais amarronzada, mais escura, e a textura dele vai ficar mais estranha também. A gente sente ele um pouquinho mais emborrachado, aquela textura mais aguada, né? Porque daí as características do brócolis mudam quando ele vai ser congelado, porque as próprias moléculas de água dentro do alimento, ele se forma e acaba acabando com a textura dela, né? A gente estava falando do brócolis, mas existem outros legumes. Se quiser cozinhar de forma normal e congelar, mantém os nutrientes? Mantém parte dos nutrientes, mas não tanto quanto quando a gente branqueia, quando a gente passa pelo choque térmico. Que daí assim a gente consegue garantir de forma praticamente 100%. Tem algum tempo por exemplo, se você cozinhar os legumes,
E para congelar, tem que deixar esfriar quanto tempo? Antes de botar a tampa ou deixa esfriar na panela e depois passa pro pote? Se a gente faz o branqueamento, ele já esfria na hora, né? Então você já pode só dar uma secada. Quanto menos água tiver no alimento, melhor vai ser para a conservação dele também. Aí só dá uma secada e armazenar. Agora, se a gente for fazer, por exemplo, a nossa marmita, que a gente tem, né, um arroz, um feijão, uma carne, alguma coisa assim, aí sim a gente espera para armazenar. A temperatura que os micro-organismos mais se proliferam é de 4 a 60 graus. Então, a gente tem que tentar evitar essa temperatura para o alimento, né? Então, se a gente ferveu, cozinhou o alimento, a gente aguarda um pouquinho para já armazenar e, de preferência, colocar na geladeira para depois congelar. Isso porque, primeiro, se a gente for armazenar no pote de vidro, ele pode acabar quebrando se sofrer essa temperatura muito... Deixa quanto tempo, assim, para ser mais precisa? Meia hora, 20 minutos, 15 minutos? Olha, até uns 20 minutos no máximo. O ideal é ainda menos, né? Se a gente puder deixar em temperatura ambiente por 5, 10 minutos e guardar na geladeira e depois subir para o congelador, tá tranquilo. E ali na geladeira pode ficar ainda uma meia hora para ele dar uma resfriadinha, né? Nós temos garrafinhas. O que a gente pode estar congelando, armazenando nessas garrafinhas aqui? Então, um exemplo pode ser um molho de tomate. Eu posso processar o tomate, fazer um molho só com o tomate natural mesmo e congelar ele daquela forma para ir utilizando ele com o tempo. Deixa esfriar o quê? 10, 15 minutos? Posso botar direto no congelador? O ideal, ainda mais quando a gente fala de vidro, é a gente ter um cuidado maior. Então, colocar primeiro na geladeira e no congelador para ele não quebrar tão fácil, né? Mas, e depois também a questão de descongelar também tem que ter o mesmo cuidado, né? A gente passa para a geladeira para depois fazer o uso do alimento. Uma dúvida, a questão de descongelar. O ideal é armazenar os alimentos no vidro ou no plástico? Então, o ideal é se a gente pudesse ter toda a nossa geladeira, acho que só no vidro é o mais fácil, mais assertivo, né? Que o vidro ele não tem... ele é inodoro, ele acaba não absorvendo nada do alimento e o alimento não absorve nada do vidro, né? Então, o ideal seria a gente lidar todo com o vidro. Só com vidro. O ideal é só vidro. Mas a gente tem algumas opções, por exemplo, de potes de plástico hoje que são livres de bisfenol A, que é o BPA, né, conhecido. Mas também tem outros compostos que talvez ainda não são tão estudados, né? O mais seguro ainda que a gente tem hoje é o vidro. Mas tem outras opções que são um pouco mais baratas, mais leves também, mais fáceis de armazenar também, né? E a questão do vidro também a gente tem que ter um cuidado com relação ao aquecer depois, né? Então ele não pode passar por um choque térmico tão grande. Um plástico a gente conseguiria, por exemplo, colocar no micro-ondas mais facilmente, né? E o vidro? E o vidro já ele tem que estar numa temperatura já mais próxima, né? Então, para descongelar, colocar na geladeira no dia anterior, 12 horas mais ou menos, para ele já ir descongelando e depois eu posso aquecer o vidro de preferência no forno, né? E também numa temperatura não muito alta, para que ele não sofra um choque térmico. Não mesmo, pode né? tirar o vidro e colocar direto no micro-ondas? Não, ele pode quebrar e pode acabar trazendo uma insegurança de forma diferente, né? Ter cacos de vidro, enfim, pode ter um acidente no caso, né? O ideal, então, é tirar os potinhos na véspera, deixa da geladeira e depois, aí sim, pode descongelar no micro-ondas. Isso, aí depois pode aquecer no micro-ondas. Se possível, trocar de recipiente, né? Eu posso já colocar no prato que eu vou servir, aquecer, até melhor, que daí eu não tenho esse risco, né? Bom, para deixar claro aqui que é importante, a questão do branqueamento, que eu acho que você falou que é o que mais conserva os nutrientes. Exato. Repetir para o pessoal de casa, quem ligou a televisão agora, conservar bem os nutrientes dos legumes e tudo mais. O branqueamento, cozinha quanto tempo? Depende muito do alimento. Se for um alimento mais delicado, até 30 segundos, até no máximo 2 minutos, né? Cozinhar, a água já fervendo, coloca o alimento, retira. Você pode utilizar um equipamento para retirar e já colocar na água com gelo, na água bem gelada. A cenoura, por exemplo, que demora mais para cozinhar, igual? Se for, por exemplo, essa foi em rodelinhas, eu usei 1 minuto para ela. E ela tá numa consistência que depois dá para usar. Mas aí bota na água fervendo, né? Isso, na água fervendo, todos eles. Coloca já na água que tá fervendo e retira e põe na água gelada. Gelada, bem gelada. Isso.
E aí conserva 100%. Depois disso, espero que uns 5 minutos, bota na geladeira. Isso. Como ele já esfriou, já pode colocar direto na geladeira, inclusive no pote de vidro. Aí o ideal é a gente já congelar numa quantidade que a gente vai aproveitar, né? Não adianta eu congelar um pote grande de vidro de salada ou legumes, enfim, que depois eu não vou utilizar ele por completo, né? Porque eu não descongelo e congelo novamente. Então já guardar nas porções que a gente vai utilizar depois. Bom, Jéssica, agora tá claro também o que fazer e o que não fazer. Obrigada pelas dicas aqui. Eu que agradeço pelo convite. E agora a gente já sabe então o que fazer com a salada, com os legumes, não vai ter erro.